Hoje é dia de bater papo, tudo bem, gente? Podcast na TV aberta. Olha que bacana, que projeto legal, que nasceu na Rede Sim, na TV Sim, de Linhares para todo o estado. Aqui a gente quer conhecer você e é sempre muito bom. Hoje eu vou falar com uma nutricionista. Eu quero conhecer mais dessa nutricionista que é de Linhares para o estado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso e como viver mais. Será que comendo melhor a gente consegue isso? Vamos saber? A minha entrevistada de hoje é Ana Carolina Seulin, nutricionista. Vamos conhecê-la. Tudo bem? Tudo bem, Oséias. Prazer te conhecer, prazer te trazer aqui nesse podcast. Prazer é todo meu. Então vamos lá, eu quero saber tudo de você. Ai, minha nossa. Você está disposta a contar tudo? Vamos lá, Então vamos. Quem é Ana Carolina? Como é que você se define, hein? Difícil pergunta, né? É Quem é Ana difícil? Carolina? É difícil, né? Acho que hoje em dia, uma das coisas mais difíceis que a gente passa é o autoconhecimento. É uma coisa até que eu bato muito na tecla, até em consulta mesmo, né? Que a gente precisa se autoconhecer, que o autoconhecimento liberta. Né? A gente se conhecendo melhor, a gente consegue saber o que a gente gosta, né? Fazer boas escolhas alimentares, né? Enfim. Quem é Ana Carolina? Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, levando para o lado pessoal ou profissional? Vamos lá. Vamos no pessoal. Vamos no pessoal. Depois a gente vai no profissional. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente família. Eu acho que eu priorizo muito família, momentos em família, gosto muito. Gosto de me alimentar bem, isso foi desde pequena, né? Por isso que a nutrição até veio. Gosto de me praticar atividade física, me cuidar de forma ampla, assim, sabe? De espiritualidade, eu acho que tudo isso envolve também. E a nutrição, né, veio para aflorar mais isso em mim. Eu percebo, olhando para você, que você tem uma áurea bacana, assim, tranquila. É sempre tranquila? Nem pensar. Nem pensar? Eu sou Gente, olha, deixa eu entregar aqui. A Ana, quando chegou aqui, ela disse assim, meio nervosa, né? Mas assim, ansiosa. Você é ansiosa? Extremamente. Extremamente? Não parece, né? Não parece. Não parece. Não, Engano não. bem, então. Se você me dissesse assim, não, eu nunca fui ansiosa, eu acreditaria. Que bom, então tô enganando bem, mas eu sou extremamente ansiosa, Zéias. É mesmo? É o mal do Pra século, tudo? né? Pra tudo. Sempre tudo. fui, Por exemplo, nós marcamos aqui uma conversa de podcast. Aí, ao saber disso, tu ficou ansiosa? Fico, mas o que eu acho? Eu acho que a gente a ansiedade, ela trava muito. Então, eu busco sempre não me travar, né? Não deixar o medo tomar conta. Então, eu sempre falo que a gente tem que ter coragem. Eu sempre busco, né, modular isso em mim. Por isso que é importante o autoconhecimento. Ansiosa, sim, mas corajosa, então? A gente vai fundo. Ah, bacana, que legal. A ansiedade é o mal do século. É o mal do sim. século, Eu concordo com isso. Exatamente. A nutrição pode combater isso? A gente não vai entrar muito nesse assunto agora, nesse Com bloco. certeza, a nutrição é aliada fundamental à questão, nem só da nutrição, né, dos hábitos de vida em geral. A ansiedade, ela é muito bem modulada com a prática de atividade física, né, com a alimentação também, uma alimentação, né, pobre em industrializados, uma alimentação rica em alimentos, né, fontes de magnésio, triptofano, ajuda a modular a ansiedade, então com certeza. Bacana. Nutrição é Agora, fundamental. o que a Ana Carolina gosta de fazer, hein? Nos horários de folga, por exemplo. Não tem cliente, não vai para o consultório, e aí? E aí, busco estar em família, eu gosto muito de estar em família. Você é sempre família? Sempre família. E assim, gosto de me exercitar, por exemplo, estou em casa de folga, vou dar uma corrida, gosto muito de correr. Te flagrei numa corrida lá no Três Barras. Todo mundo vai pro Três Barras. É bacana. É o point da corrida, O Três Barras é o Três Barras, né? Muito bom. É Te o ponto vi lá da correndo. saúde. Você Exatamente. considera assim, porque a corrida é muito boa para a saúde. Com né? certeza, Quando o seu cliente chega lá no consultório, tu fala isso, né? Não, então... Atividade eu não física com nutrição. Exatamente. Não, eu sempre meu consultório, além da alimentação, eu vou focar em outros pontos, né? Vou focar, por exemplo, em sono, vou focar em consumo de água, vou focar em atividade física. E também ansiedade. Eu sempre, né, vou perguntar como é que são essas questões da pessoa. E atividade física, eu não imponho uma coisa, né? Eu sempre falo bem assim, para a pessoa que não faz absolutamente nada de atividade física, eu falo, comece a se exercitar para uma coisa que você goste, né? Comece pelo que você gosta, caminhando, pedalada, o que você sentir melhor. Mas a gente sabe da importância da musculação.
E para, por exemplo, mulheres também é uma coisa mais inegociável. Então eu falo, faça atividade física que você goste, mas tente aliar a prática de musculação, que é importante. É muito É importante, muito né? Aí o importante. cara está querendo reduzir taxas. Ah, o meu triglicerídeo está alto, o colesterol está alto. Exatamente. Então, tudo isso é exercício físico com a nutrição. É isso aí. Então, Hábitos de vida. então, hábitos de vida, Com importante. certeza. Você tem sempre bons hábitos? Tenho. É? Tenho sempre. Nutricionista, né? Tem que dar um exemplo. Nutricionista. Exatamente. Então vamos falar de hábitos na cozinha. Para começar, lá. a comida de uma nutricionista é feita pela nutricionista, é feita por alguém, né? Não, Contratado ali. Como tenho, é que é? Hoje eu tenho a comodidade, né, de não precisar fazer minha comida, né? Mas eu sempre oriento lá em casa, né? O cardápio passa por mim, né? Sempre preparações mais grelhadas, assadas, não tem fritura na minha casa, não tem besteira, né? Eu sempre falo isso também em consulta, que a pessoa quer Mas tem um podrão de vez em quando? Ah, é equilíbrio, né, Zé? Tem um podrão, então. Eu sempre falo, escolha as suas batalhas, né? Eu não concordo com o dia do lixo, né? Mas uma refeição ou outra, né? Mas o dia do lixo não é o podrão? Refeição lixo. É o Refeição pulo do gato. lixo. Não existe esse dia do lixo. Mostra aqui. Eu vou anotar. Eu vou anotar isso aqui. Refeição? Refeição livre. Refeição livre. Mas podrão. Porque a refeição livre, o cara vai lá e pega um hambúrguer gigante, um cheeseburger, não sei, e de repente achando o seguinte, isso não vai me fazer mal. Um dia só, 2 dias, isso é relativo? Eu acho que isso é necessário numa alimentação saudável. Ninguém consegue ficar em dieta, seguir 100% do tempo. Só a saladinha. Ninguém consegue. Então, assim, não vai ser um podrão que vai jogar a sua saúde em risco, que vai, né, atrapalhar todos os seus resultados. Não é. É o que você faz 80%, 90% do tempo. Não é uma coisa isolada que vai te tirar da linha, vamos dizer assim. Então, quer comer o seu podrão? Não faça isso uma coisa frequente na sua vida. Que seja esporádica, né? Uma vez por semana ali, né? Comedido. Por exemplo, quando você for comer o seu podrão, seja estrategista. Eu sempre falo, a pessoa que não quer sair da dieta tem que ser estratégico. Não adiantava comer um podrão e é isso aqui, chutar o balde. Vai comer podrão, batatinha, um milkshake e Coca-Cola. Caramba, aí tem muita caloria, né? Tem quase 1.500 calorias. Aí come isso à noite? Quem quer emagrecer já fica complicado. Então vamos ver o seguinte: coma seu podrão, né? Com uma água com gás, ou um suco menos calórico, com sem açúcar, né? E seja feliz ali, sem o milkshake, sem batatinha, né? Então, assim, dá para reduzir. Por que não a batatinha? Porque você está somando calorias ali, né? A batatinha ela já é um alimento frito, né? Que tem caloria ali do óleo, enfim. E também do próprio hambúrguer em si. Então, você vai somando calorias. Por exemplo, um hambúrguer, uma batata, um milkshake e um refrigerante, juntos, tem por volta de 1.500 calorias. Se você comer, por exemplo, só o podrão com um copo de água com gás, por exemplo, um refrigerante sem açúcar, vai ter por volta de 500, 600 calorias. Você mata a sua vontade, né? Mas reduzindo danos. É a chamada contenção de danos, que a gente chama da nutrição. Agora, eu estava pensando aqui com os meus botões, um podrão, vamos pegar o podrão, refeição livre. Aí você pega isso à noite, come à noite. Uhum. Isso deve fazer um mal danado. Então, se você joga 1.000 calorias à noite, você não vai queimar, né? E vai ficar tudo ali. Eu não sei se o meu raciocínio é o mais correto. Então, existem várias linhas de raciocínio sobre consumir coisas, né, calóricas à noite. A questão se você comer um podrão no almoço e comer no jantar, é a mesma caloria, né? Isso não vai interferir, a quantidade calórica é a mesma. A questão que eu bato no ponto é de você comer uma coisa altamente calórica à noite e se atrapalhar a sua digestão na hora de dormir. Porque, sim, o sono, uma má qualidade do sono, um sono desregulado vai, sim, atrapalhar o processo de emagrecimento. Então, é importante, né, a pessoa comer de 3 a 4 horas antes de deitar, principalmente o podrão, né, que demora a digerir, tem carne ali vermelha, né, enfim, geralmente carne vermelha. Então, a pessoa, né, atrapalha a digestão e sono ruim, desregula várias coisas, hormônio, enfim. E um sono desregulado também, a pessoa tende a buscar por alimentos mais calóricos no outro dia, né? Ricos em açúcar e ricos em gordura também. Então, regulando o sono, a gente consegue emagrecer também. Então a ideia é regular o sono, é ter um sono tranquilo. Exatamente. Começa por isso. Começa por isso. Além de tomar cuidado com a alimentação, né? Com certeza. Mas vamos voltar lá. Eu vi que você estava correndo no 3 Barras e eu estava dando uma bisbilhotada aqui no seu Instagram. Tu gosta de corridas assim, né?
Gosto de corridas. Como é que é o nome daquela corrida que pintam as pessoas? Que Corrida fica das cores. Corrida das cores, eu vi isso. Participei. Me conta isso, como é que foi? Correr a Corrida das Cores. Foi muito bacana. Eu nunca tinha ido, sempre quis ir. Pouca corrida, né? 5 km, é o que eu geralmente faço aqui em Linhares. Foi mais pra brincar, brincadeira, né? Que, enfim, é muito bacana. Você corre, aí a galera joga cor em você, vai correndo, tira uma bagunça. Enfim, é uma corrida bem divertida. Quem tiver oportunidade, vá, que é bem legal. Até a forma de estimular, né, os hábitos saudáveis, quem nunca correu, né? Começar com uma corrida pequena, de 5 km, e vai, né, desenvolvendo. Pois é, aí agora já me contaram isso. Você está se preparando para uma outra corrida? Está se preparando? Tô. E aí, como é que tá isso? Me conta dessa preparação. A corrida tem uma assessoria, né, de corrida, sozinha, né, a gente não chega lá da forma que eu queria chegar. E a corrida da Garoto, né, que são 16 km, então a gente vai devagar. 16? 10 milhas, né, então a gente vai Caramba. devagar e vamos ver se a gente consegue. E vale premiação? Isso é uma competição ou é só para correr Não, por correr? eu acho que tem premiação sim. Não me recordo agora, não olhei a fundo, mas acho que tem premiação sim. Agora, O pódio, né? A pessoa para correr 16 quilômetros, ela tem que estar bem. Ah, tem. Né? Tem que ter pode preparo. Não é assim, né? Você tem que cuidar Não é pra de brincar alimentação. igual das cores. 5 km você vai. Você tem que cuidar de alimentação, você tem que Com cuidar da parte certeza. física, A né? alimentação é essencial. Eu atendo até muitos atletas, corredores, inclusive, né? A gente faz uma suplementação especializada para atleta corredor, né? Para quem quer aumentar a performance de corrida, tudo isso é levado em consideração, com certeza. E tu leva isso a sério. Até para mim, com certeza. Mas corre porque gosta, então. De hobby. A corrida, para mim, é mais um hobby do que, né, levar como uma coisa mais séria. Como eu tenho pacientes que levam muito a sério mesmo, que correm bem a maratona, que correm maratona. Não é meu nível, né? Tô bem longe disso. Mas eu atendo, sim, esse tipo de atleta. Agora me fala sobre a sua atividade física no dia a dia. Tirando essa história da corrida. Uhum. Ela é regular? Você consegue fazer Ela é isso? regular. Consegue aliar isso à sua rotina de trabalho? Consigo aliar, sim. Pelo menos 5 vezes na semana, né? E a principal é a academia. Eu estou perguntando isso para servir de conselho, talvez, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que querem aliar a sua atividade com atividades físicas e o seu trabalho normal. Então, tu consegue isso. Tem que aliar, não tem jeito, né? Acho que desculpa a gente vai ter para tudo, né? Sempre vai ter trabalho, sempre vai ter problema, sempre vai ter coisa que vai encher nossa cabeça, mas tem que tirar um tempo do dia, 40 minutos que seja, para fazer atividade física, né, e se cuidar. Mas em algum momento você sentiu dificuldade de fazer isso? Poxa vida. Com certeza. Eu, nutricionista, eu preciso manter aqui uma regularidade de exercício físico com tudo que eu faço, que é muita coisa, né? Com certeza, né? A gente se cobra até mais em relação a isso, né? É? Porque a gente tem que dar o exemplo, né? Então a gente tem que estar fazendo atividade física, tem que estar se alimentando bem. Tem épocas da vida que puxa mais alguma outra coisa, o trabalho puxa mais, exige mais atenção ali. Então a gente tenta, né, balancear isso daí. Segredo da vida, então. Segredo da vida é balancear, exatamente. Porque, na verdade, se a gente não balancear e não controlar isso, aí nós não vamos ter resultado. É assim que você pensa. Exatamente. Mas a gente tem que colocar como prioridade. Se a gente não colocar como prioridade, é fácil, né, deixar o dia correr e a gente não se cuida. Lá no seu consultório, essa palavra, ela faz parte da consulta. Foco, e talvez eu colocaria uma segunda, prioridade. Com certeza. Absolutamente. A prioridade, eu acho que hoje é saúde. A gente tem que se priorizar. É a prioridade da vida, né? A gente se cuidando, se alimentando bem, começa pela alimentação, né? Quando se alimenta bem, alimentos mais leves, alimentos fora de industrializados, mais comida de verdade, atividade física, cuidar da mente também, questão da ansiedade, né? Tudo mais. A gente consegue, né? Ter mais performance na atividade do dia. E também cuidar melhor do outro, né? Muita gente tem esse problema. Fala bem assim, eu não tenho tempo pra mim, eu tenho que fazer isso pelo meu pai, pela minha mãe, eu tenho que cuidar do meu pai, que ele é dependente de mim. Mas não, calma, cuide de você primeiro para cuidar melhor do outro também. Eu já ouvi muito isso, e tem gente que acha que tem que destinar totalmente o seu tempo para uma atividade. Para uma atividade. Mas esquecendo dela. Exatamente. O conselho é esse, não se esqueça de você. Não se esqueça, se cuide, que se cuidando de fato melhor, você consegue, né, performar melhor nas outras atividades. Cuidar do pai, cuidar da mãe.
mãe. Das suas próprias atividades também. Sim, porque de repente você não vai conseguir, porque tá dando prioridade a outras coisas ali, né? Exatamente. E vou te falar, Oséias, quando a pessoa cuida dela, que ela dorme bem, sabe aquela coisa, quando você não dorme bem, seu dia vai empurrado, assim? Então, quando ela Já dorme... aconteceu contigo? Com todo mundo, né? Já aconteceu. Uma coisa, então. Isaías, que me irrita é noite de sono perdida. Ah, é? É isso que me deixa meu dia, assim, de mal a pior, assim. E o que te faria perder uma noite de sono? Ah, várias coisas. A ansiedade, por exemplo. A ansiedade. A ansiedade, por exemplo. Não tanto de facilidade, dificuldade em dormir. É mais em questão de ansiedade. Mas é muito bem modulado por mim, assim, a questão que eu sempre bato na tecla de higiene do sono, começar a se desconectar, né, de tempo de tela, pelo menos 1 hora antes de deitar, né, se alimentar 2, 3 horas antes, né, tomar um chazinho à noite. Eu gosto, por exemplo, ajuda. Você toma chá toda noite? Gosto. Que tipo? Qual chá? Gosto muito de tomar chá de cidreira. Isso é uma consulta, viu? Vamos aproveitar, fazer uma consulta. Gosto muito de tomar à noite chá de cidreira, capim Chá de de cidreira. cidreira. Chá de mulungu, chá de camomila, são meus preferidos. Ah, é? E isso tudo ajuda na higiene do sono? Hoje esse Ajuda. negócio de higiene do sono Tá em pauta, se né? tornou uma pauta, isso verdade. aí. Verdade, que as pessoas não dormem bem. Se não dorme bem, tu não vai emagrecer. Olha aí o É nutricionista, isso aí, né? desequilíbrio hormonal, a pessoa no sono libera toxinas, né? O organismo faz um reset, sabe? Então, preciso dormir bem. Tem que ter Tem que sono. dormir bem. Então, o chá, ele pode Ajuda, com certeza. higienizar o sono, então? Ajuda a modular sono, com certeza. Ajuda a tranquilizar, né? Então, sim. Agora, há outras possibilidades para higienizar? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, ó, tem que dormir cedo, tentar ir para a cama mais cedo, né? Até pode recorrer ao chá, essa coisa, mas apagar todas as luzes e tal. Isso aí. Isso tu recomenda lá no Isso é seu higiene consultório? do sono. Ah, é? Primeiro que o nosso corpo, ele gosta de rotina, então tenha sempre horário para dormir e sempre horário para acordar. Tem que ter um horário? Tem que ter. Olha isso. Você tem que acostumar o seu corpo naquele ritmo ali. Senão você sempre dorme, por exemplo, 11 horas da noite, quer acordar cedo, no dia você tentar dormir às 10, não dá. Durma sempre no mesmo horário, né, para tentar acordar também sempre no mesmo horário, vamos regular isso daí. 2 horas antes, tira o telefone de perto, né, evita, né, ficar vendo televisão, né, tira essas coisas mais estimulantes e também apaga a luz do quarto, toma um banho quente antes de dormir. Tudo isso vai ajudando, né, a higienizar sono. Uma coisa que eu gosto bastante... Diga-me. É trabalhar com óleos essenciais também. Coloca no seu quarto um difusor, né? De ambiente. Joga umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, por exemplo. Aquilo dá um cheiro no quarto também, vai ajudando a modular sono. Interessante. Muito bom. Gente, tivemos uma consulta grátis aqui com a nossa nutricionista. Ó, daqui a pouco eu quero saber mais dessa história de higienizar o sono, mas eu quero me aprofundar um pouco na história da nutrição. Eu gostaria de exemplos de pessoas que foram no seu consultório e tiveram resultados fantásticos. Eu acredito que tem um monte de história dessa para contar, não é? Tem, graças a Deus. Então, daqui a pouco, eu vou fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco, a gente continua essa entrevista. Quase uma consulta, mas é um podcast para você com muitas informações. A gente volta já já. De volta com o nosso podcast na TV aberta para o Espírito Santo inteiro. Bate-papo aqui é com Ana Carolina Seulinha, nutricionista. E ó, nosso bate-papo aqui tem cafezinho, tem água, tem nada alcoólico, viu, gente? É o podcast com as pessoas sendo sanas. As pessoas aqui sabem o que estão dizendo, a gente sabe o que pergunta, a Ana Carolina sabe o que responde e fica tudo muito bom, tudo muito bacana. Água, né? Você recomenda, inclusive, né? Com certeza. Sempre lá no consultório, ó, tome água, muita água. E as pessoas, elas, né, deixam de lado esse hábito, né? Correria do dia a dia, tem gente, Oséias, que fala bem assim, eu tomo um copo de água quando eu lembro no dia. Aí fala misericórdia. Um copo de água e quando lembra. No dia, porque não sente sede. Mas agora Caramba. no inverno, as pessoas não sentem sede, então acaba bebendo menos água. Então,
tem que beber água, né? A recomendação é que você sempre multiplique o seu peso por 35, o resultado é a quantidade de água que você deve ingerir no dia. Por exemplo, uma pessoa de 60 quilos, multiplicando por 35, em média, 2 litros de água, né, por dia tem que ingerir. E sempre, pessoal, outra garrafinha de água, né? Ah, eu não lembro, esse garrafinha de água. Põe meta diária, põe no aplicativo do telefone para apitar, enfim, tem que beber água. Tem que beber água, não tem jeito. Muito bem. Depois eu vou voltar nessa história da água, mas antes eu quero saber o seguinte: quem é que escolheu quem? A nutrição escolheu Ana Carolina ou Ana Carolina escolheu a nutrição? A nutrição me escolheu. Ah, é? E por quê? Qual é a história? Minha história com a nutrição. A nutrição não era a minha primeira opção de curso, né? Eu tentava um outro curso na área da saúde. E porque da influência da minha mãe, né, dos meus avós, que meu avô tinha infartado e me contava as histórias, aquilo fazia meus olhos, né? Eu com 6, 7 anos sempre gostei de estudar essa área de ciências, né, biologia, gostava de perguntar isso sobre ela, e eu gostava muito da área da saúde em si. Eu acho que meu maior interesse era em cuidar. Eu sempre gostei de cuidar do outro, então por isso é meu interesse nisso daí. Só que não era aquilo que eu tava, né, não era aquilo que eu tava, eu tentava uma coisa que não era pra mim. A minha mãe, uma vez, eu acompanhando ela numa consulta com uma nutricionista, olhei, né, participei da consulta e achei o máximo. Ali eu me encantei com a nutrição, que eu pude ver, né, com a consulta com a nutricionista, que você pode cuidar da pessoa, né, promover saúde sem lidar com doenças. Então, essa questão de eu tratar, né, eu vejo muito esse consultório, eu fazendo esse consultório, eu cuidando da pessoa, dando para ela, proporcionando para ela saúde, disposição, autoestima, isso brilha meus olhos na nutrição. Eu fico, assim, extremamente realizada, extremamente satisfeita. E daí, quando eu tentava, né, outro curso, eu não percebia isso, na verdade, né? Que como minha vida inteira, né, eu fui direcionada ao curso da nutrição sem perceber. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa, sempre que se cuidou muito, ela sempre comprava muito livro de nutrição, naquela época era Pensar Magro, né, Pensar Gordo, eu lembro de eu pequenininha lendo esse tipo de livro, ela sempre buscou muitos tipos de informação. E eu sempre acompanhava ali médicos de emagrecimento, então eu sempre estava inserida nesse meio, sem perceber, né? Eu estava ali inserida e não acordava para aquilo. Então, tentei nutrição no vestibular da UFES, né? Despretensiosamente, com uma segunda opção de curso, e quando eu entrei para conhecer o curso, fiquei apaixonada e não me via, né? Não me vejo em outra situação. Mas antes a Ana Carolina falava em quê? Eu quero ser... Eu queria fazer medicina. 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 Está na área da saúde, né? Exatamente. Eu sabia que era saúde, né? De forma, com certeza era saúde, por essa questão do cuidado em cuidar. Gosto muito de cuidar do outro. E Bacana. vi isso na nutrição, porque na nutrição, assim, medicina, é claro, você lida com saúde e tudo mais, mas você lida muito com a doença em si, né? Você pega muita coisa ruim, né? E eu absorvo muita coisa ruim também, eu tenho essa facilidade. Mas na nutrição, não. Na nutrição, eu vejo, né, dessa forma, que você está o tempo inteiro lidando com saúde, promovendo saúde. Mais prevenção. Na prevenção. Entendi. Você lida com doença, né? Eu tenho pacientes que têm diabetes, que têm triglicerídeos altos, né? Que têm esteatose hepática. É doença. Mas o tempo inteiro na consulta a gente fala de saúde, de prevenção, de melhorar, né? Enfim. Então isso me encanta. Gente, olha, quem cuida da minha alimentação é a Ana Carolina, viu? E, aliás, hoje, aqui, ó, olha aqui, exame ó, de sangue. tirei o exame, já tirei o sangue, tá tudo Perfeito. certinho. Vou te entregar o resultado. Quero saber. Meu Deus do céu. O que vai que sair vai lá? Sair, né? Mas, enfim, a gente tem que cuidar, tem que correr atrás, Tem né? que correr atrás. Tem que correr atrás, porque a saúde depende da busca por saúde. É isso aí. E aqui eu quero pegar um ponto que a nutrição, ela não é um curso antigo. Ela é um curso relativamente novo para nós aqui, relativamente novo. Por exemplo, na faculdade que eu formei, na UFES mesmo, a UFES Vitória, que começou o curso de nutrição aqui no estado, né, na UFES de Alegre. Em Vitória, o curso é mais novo ainda, na capital do Espírito Santo, para pensar bem. Só em 2010 iniciou o curso. 2010? 2010, é muito Olha recente. Isso. Começou o curso de nutrição ali. Então, realmente, né, é um curso novo. É um curso novo. Eu fico pensando os nossos ancestrais, não vou muito longe não, meu pai, minha mãe, por exemplo, eles não tiveram a orientação de um nutricionista. Para você ver que a gente vive numa época de nutricionistas. Exatamente. Então a gente tem uma chance maior conhecimento, de cuidar. Informação. Isso exatamente. significa, pelo menos eu acho, a gente pode visualizar uma vida mais longeva,
uma coisa mais duradoura? A gente está falando de uma expectativa de vida maior através da nutrição. Com Você acha isso? certeza, com certeza. É. A alimentação tem um papel extraordinário na longevidade. Alimentos funcionais, né, que a gente fala hoje em dia, ajudam nisso. Então, por exemplo, consumir frutas, vegetais, que têm muitos compostos fenólicos, né, antioxidantes, ajudam na busca por longevidade. Tudo isso aliado, né, à atividade física, há também modulação da ansiedade, saúde mental, tudo isso aliado também Com alimento. com alimento. E aí está uma diferença importante. Na medicina normal, num clínico, por exemplo, ele vai tratar disso já com remédio. Por quê? Porque a doença já se instalou. É isso Né? aí. Então, a nutrição, talvez, Talvez não, com certeza. ela faça Prevenção. esse resgate anterior, Isso né? aí. Olha que bacana, que Não, a legal. nutrição Pensar assim faz bem, Faz inclusive. bem, com certeza. A alimentação tem que estar, né, de acordo com hábitos de vida saudável, tem que, né, diminuir o excesso de industrializados. Isso sim compromete muito a saúde também. Então, uma alimentação mais limpa, com mais comida de verdade. E esses compostos, né, fenólicos, né, compostos bioativos, né, vindo dos alimentos funcionais. Importantíssimo. Então eu tenho uma pergunta. E essa Vamos pergunta lá. é com base naquilo que a gente está vendo. A gente fala muito de alimento industrializado. Eu queria que a Ana Carolina me desse um exemplo daquele alimento que eu jamais deveria comprar para dentro da minha casa. Vamos lá. O silêncio foi massa. É que a gente pensa em várias o silêncio foi top, mas vamos lá. Vamos lá. Evitar uma coisa que eu vejo que a população brasileira consome muito e deve ser evitado: a salsicha. Salsicha. O peito de peru. Mas vamos lá, salsicha. Salsicha. A gente, quer dizer, a gente não. Eu É parei. você não, eu espero parei, que não. Parei porque eu descobri, e agora eu tenho nutricionista, enfim e tal. Mas a salsicha, ela tem um composto de duas substâncias, não sei se é a substância, nitrato e nitrito. Eu estava dando uma bisbilhotada na OMS, Organização Mundial de Saúde, e vi que o nitrato e o nitrito, eles são cancerígenos. Exatamente. Mas, gente, estão vendendo. Estão vendendo e Exatamente. chega na minha casa com uma facilidade grande. Lá, mais não, né? Lá, mas não, espero que não. Então, a questão da salsicha é essa. Ela tem esses compostos, né, cancerígenos, que realmente são cancerígenos. É um produto que as pessoas usam, né, para inserir proteína na refeição, né, utiliza como uma fonte proteica e que não é um alimento considerado proteico, né, enfim, são restos de carnes, enfim, que contém muito aditivo químico, que é essa questão, tem muito aditivo químico, tem a questão de nitrito, nitrato, tem a questão de corante artificial, que faz muito mal à saúde. É por isso que a maioria das salsichas, elas são o quê? Tem uma coloração meio Rosada, já rosada, percebeu? amarelada, eu sei lá que cor é aquela. Tem Às vezes eu não pesso- consigo nem Tem definir. pessoas que, antes de fazer a salsicha, para um cachorro quente, por exemplo, colocam para ferver. Já viu isso? Colocam para ferver em água, para Sim. tirar, né? Sei lá, não sei que a pessoa alega naquilo lá. E depois, quando vai escorrer essa água, sai uma tintura rosa, laranja, assim. E você vê que é o excesso de corante. Gente, eu fico me perguntando como é que a gente busca mais saúde, mais com um emaranhado de alimentos assim. E o pior é que há também, eu li isso, existe uma determinação do governo federal para que se use nitrato e nitrito. Eles não podem comercializar esses produtos sem o nitrato e o nitrito, né? Pensando em segurança alimentar, né? Segurança alimentar, porém, Porém, do do outro lado, né, a gente, né, consumidor, sofre com isso aí. meu Tem disso. Deus. Eu sempre falo, gente, se alimentar bem... Posso ficar preocupado, doutor, ou não? Com isso, sim, né? É só não fazer parte da sua rotina. Mas, por exemplo, tô numa festa do meu filho, de criança, tem um cachorro quente. Não é uma salsicha que vai te matar também, né? Se permita Tomara que não, né? mas que isso não seja frequente, né? Não seja hábitos frequentes. Eu jamais vou indicar o consumo de salsicha. Nunca. Nunca, jamais. Peito de peru também não. Se o cara insistir muito, você fala assim, amigo, Fique por sua conta. fica à vontade. Por sua conta, mas eu não vou indicar jamais. Nunca. Faz mal para a saúde. Você com falou certeza. da salsicha, que a gente já colocou aqui. O peito de peru Que é a mesma regra. é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? São restos de alimentos proteicos, adicionados de vários aditivos químicos, de vários corantes, que fazem mal à saúde, prejudica a saúde, com certeza. E coloca um terceiro nessa história, aquilo que é danoso, assim. Além da salsicha e o peito de peru. Vamos lá, que eu tô lembrando agora pra questão do corante. A gelatina mesmo. Gelatina? A gelatina não é um alimento, assim, extremamente ruim, mas por questão dela ter muito aditivo químico, né? Às vezes o adoçante, né? Adicionado ali também. Então, realmente, sim, faz mal. A gelatina também, você não coloca lá, não.
Também na não, prescrição. também não. Vamos prescrever Se uma aqui, pessoa, aqui por não dá. exemplo, gosta muito de doce, pessoas têm disso, né? Ah, eu vou consumir uma gelatina, achando que estão, né, super favorecendo o processo de emagrecimento. Não, eu falo, vamos colocar um chocolate meio amargo. O chocolate meio amargo, ele tem composto fenólico ali, né, de vindo do cacau, então faz bem, né, não tem problema. Eu prefiro. Olha, e não Do só que um produto prefira, artificial. não só prefira, porque aqui na nossa economia nós temos alguns carros-chefe. Por exemplo, café, né? Aham. Cafezinho, nós temos aqui na nossa economia, e o cacau. O nosso cacau foi o primeiro há algum tempo atrás. Hoje ele está meio ali com o café, talvez o café um pouquinho mais, mas a gente percebe que o cacau, estamos na terra do cacau, É isso. logo na terra de quê? Do chocolate. Que se vende muito Que se chocolate, vende chocolate, né? exatamente. Chocolate. Então, chocolate amargo. Chocolate amargo, né? Acima de 70%, pelo menos, o consumo é permitido. Olha que bacana. Eu até indico para muito paciente meu que tem dificuldade em desapegar do doce. Eu prefiro que ele consuma um quadradinho, né, uma quantidade calculada para ele todos os dias, né, após o almoço, que você vai absorver menos, né, aquelas calorias do chocolate, do que, né, restringir a pessoa, negar ela do consumo de qualquer tipo de doce de chocolate e vem final de semana a pessoa destrói uma barra inteira. Então, né, a gente trabalha com comportamento também. Então, talvez oferecer em pequenas quantidades, pequenas porções todos os dias, né, a gente favorece o emagrecimento, que a pessoa tem adesão ao plano, consegue seguir a dieta e até se beneficia também das propriedades boas do chocolate. Que Estou tem propriedade entendendo boa. aonde tu quer chegar. Tipo assim, olha, eu vou te dar aqui várias formas de você ficar bem, mas tudo vai depender da sua cabeça e de quanto você consome. Exatamente. É isso? É isso aí. Pensando então em emagrecimento, né? Sempre, se a pessoa gosta de um doce, né? Sempre porcionar esse doce, né? De forma pequena, calculada na dieta. Até mesmo o chocolate amargo. Ele é calórico. Não pode ser uma coisa assim, tá livre, liberado. Não, pode... de forma alguma. Não é isso. Mas pelo menos chocolate amargo é diferente de chocolate mais ao leite, né? Que é mais açucarado. Você já percebeu? Vamos até pergunto pra você. Você não consegue comer muito. Uns 2 tabletinhos e já te satisfaz, né? Então, a ideia é até essa, comer 2 tabletes, né? Pelo menos até 20 gramas ali no máximo de chocolate amargo por dia. A gente consegue, né, fazer com que o paciente tenha adesão ao plano, né? Consiga levar isso por mais tempo, seguir a dieta por mais tempo. Que o sucesso da dieta, né? É você conseguir ter aderência ao plano alimentar. E faz bem para a saúde, né? Faz bem. O chocolate. Eu estava vendo que o chocolate amargo... Ele tem antioxidante. Sim, ele melhora a circulação sanguínea, ou seja, quem é hipertenso deveria consumir, né? Com certeza. O chocolate amargo. Então, é só um detalhezinho. Lá em casa eu tenho pó de cacau. Estou fazendo bem? Se ele for sem açúcar, 100%. Não, sem açúcar. Tá, pó, só o pó. Com certeza. Olha que bacana. Pode salpicar em cima de uma preparação, por exemplo, fazer um whey, colocar por cima para salpicar, um cafezinho. É uma maneira legal para as pessoas que tomam muito café com açúcar, não conseguem tirar, né, o açúcar do café. Aqui é uma dica, né, para começar, né, tirar esse açúcar do café. Colocar no café um pouquinho de canela, um pouquinho de cacau em pó, ajuda, né, a modular essa questão do paladar e reduzindo o consumo de açúcar que faz mal. E ele pode ser usado dentro de um pré-treino. Daqui a pouco a gente vai entrar pouco Perfeito. nessa história de pré-treino. Fica muito gostoso, inclusive, você pegar uma banana prata, amassa e joga o cacau por cima. Faz tipo uma massa mesmo, fica uma delícia. E já ajuda no pré-treino, que dá mais disposição, né? Termogênico. Não. Repete a história da banana. A banana é interessante, né? Consumir antes do treino, porque é um carboidrato de fácil absorção. Sim. Então, geralmente, né, eu passo a banana de pré-treino, né? Se a pessoa for treinar, por exemplo, até 40 minutos antes, meia hora antes. Aí o cacau, além de ficar gostoso, né? Ajuda também nessa questão de disposição. Olha isso. Gente, que bacana. Eu fiquei sabendo, uma andorinha me contou, que no seu escritório sempre vai algumas pessoas assim, ó, eu quero ser atleta. Eu quero ser atleta, então eu preciso comer como um atleta. É difícil isso, porque eu vejo alguns atletas, inclusive fisiculturistas, os caras, eles pesam tudo que eles vão comer. É uma dieta difícil? Então, os atletas que me procuram para isso, eles geralmente não sentem essa dificuldade porque eles já são pessoas muito disciplinadas, né? Então, eles
levam isso muito bem. E pesam a comida direitinho, têm horário para comer certinho, não pulam a refeição, eles malham direitinho, né? Treinam direitinho, então para eles é fácil. A dificuldade de pesar o alimento são para as pessoas que querem emagrecer, né? Então, ter esse hábito, né? Inserir esse hábito é um pouco mais difícil. E a gente sabe que quando a gente pesa os alimentos, é interessante porque tudo é a quantidade. Se você pode consumir um alimento super saudável, né, achando que está fazendo super bem para a sua saúde, mas em excesso, né, você vai engordar. Então, mesmo sendo saudável, né, você acaba adquirindo peso. É aquele famoso paciente que me fala bem assim, doutora, eu como tão direitinho, mas eu não emagreço. Aí quando você vai fazer, eu vou fazer recordatório alimentar, né, ver como é que está a alimentação dele nos últimos dias, e eu vejo, mas você está comendo bem, bons alimentos, mas que estão em excesso. Então, isso em excesso, né, acaba atrapalhando esse emagrecimento. Então, eu recomendo pesar alimento, né, enfim, e acaba com uma coisa mais difícil de inserir no dia a dia, né, eles acabam deixando por menos e, enfim, falham algumas vezes, mas é isso aí. Mas aí o que a Ana Carolina recomenda para aquelas pessoas que, vamos lá, tem 8 horas diárias de trabalho, né, entra 8 horas, sai 5 da tarde, já tem uma dificuldade aqui, não é, para dosar isso. Eu acho que a senhora já viu vários casos desses no seu consultório? Organização. Aí a questão da organização. Mesmo com isso, tem que ter uma organização. Tem que buscar. Você sabe que você vai ficar 8 horas ali, né, sem ter como se alimentar, uma coisa, né, que precisa ser corrida. Então, eu indico alimentos que sejam mais práticos, né, mais fáceis de serem consumidos. Tem vários. Não é desculpa porque não Como é que é o nome daquela vasilhinha que leva para um lado, leva para o outro? Tapaué, né? Alguma coisa dessa hora. Tapaué. Eu indico sempre que a pessoa consuma, né, leve os alimentos, né, na marmitinha, enfim, em vasilhas de vidro. Porque a gente sabe que vasilhas de plástico, né, tem contaminação por BPA, que atua... Então não é bacana. Não é bacana. Não é bacana, tá. Entendi. Sempre procurar, né, levar refeições em vasilhinhas de vidro. Muito bem. Gente, olha, tá bem bacana, hein? Essa consulta tá ótima com a doutora Ana Carolina Seulin. Eu vou voltar daqui a pouco, eu quero saber mais sobre essa história de ser atleta. Eu quero ser uma atleta. Será que eu vou conseguir isso aos 46 anos? Acho que consegue, né? Fácil. Então, daqui a pouco eu vou pegar as dicas aqui e vai servir para você também. Eu volto já já. Seguindo, eu estou falando, batendo papo, podcast na TV aberta para todo o estado com a nossa Ana Carolina, nutricionista. Atende aqui no município de Linhares, mas atende também na Grande Vitória. Você é da Grande Vitória aí, ó. Olha, bacana. Eu quero saber o seguinte, vamos continuar na história do atleta, até porque eu sou atleta do final de semana. Jogo bola no sábado, joga bolinha redonda. Na segunda-feira, às vezes, enfim, fazendo uma academia. Mas aí vem a história da alimentação para aqueles que estão na atividade física, para isso dar algum resultado. A gente falou agora há pouco a respeito do atleta profissional, aquele cara que vive disso. Ele pesa tudo. O atleta amador, você diria a mesma coisa? Olha, faça um esforço de pesar tudo. A orientação é a mesma. É a mesma, não muda nada. Não muda nada, né? Muda, assim, a questão da adaptação, né? A gente vai começar com metas menores, né? A inserir os novos hábitos de forma, né, devagar, porque se eu dar a mesma orientação do atleta com a pessoa que está começando, ela se assusta, né? Muita coisa para ela seguir e acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, a gente vai inserindo, igual para de emagrecimento, a mesma coisa. A gente vai inserindo a cada consulta um novo hábito, né? A gente vai botando novas metas a cada consulta, muda a estratégia também a cada consulta, para as pessoas, né, se estimulando, né? Começar a inserir novos hábitos e ir progredindo, né, de acordo com o tempo. Pois é, bacana. Eu acho não vira atleta do dia para a noite, né? É uma evolução. Não. Isso aí como é que é a palavra? Os caras seguem uma regra rígida. Exatamente. Eu tava vendo um lutador de UFC. Gente, esses caras, eles têm que, no dia da pesagem, tem que estar com o peso adequado. Se come um pãozinho antes, já era a luta, acabou tudo. Então perde tudo. Então, o negócio é impressionante, mas é uma dieta rígida, né? Eu não sei se é essa a palavra, dieta rígida. Nem tanto. É rígido em relação à rotina, né? De treino, alimentação, né? Tem que bater uma quantidade certa de caloria no dia. Mas, final de semana, como atleta tem um metabolismo muito acelerado, eles conseguem, né, fazer sessões também sem, né, os resultados irem por água abaixo. Então, não é tão rígido assim. Dá para ter uma vida normal. Vamos aproveitar, então, já que a gente está falando com uma nutricionista que tem um monte de gente lá no consultório dela.
Me conte alguns exemplos de pessoas que chegaram lá na situação X e eles acabaram saindo numa situação assim, poxa, chegou bem, hein? Gordura aí no corpo, tá bacana, as medições estão todas boas ali. Hoje, o que eu mais lido... Você deve ter um monte de exemplos tenho. desses, né? A maioria, como o que eu mais lido hoje é emagrecimento, né? Então, a maioria dos casos é geralmente processo de emagrecimento. Mas um dos pacientes que eu mais fiquei feliz, né? Que eu fico feliz de forma geral, que geralmente desse perfil, são pessoas que chegam pra mim, né? Com percentual de gordura elevadíssimo. Por exemplo, tive uma paciente que chegou pra mim com 33% de gordura. Nossa! E ela não se alimentava bem, não fazia atividade física, super sedentária, não gostava, ansiosa, estressada, dormia mal. Mas isso uma coisa que todo mundo é mais ou menos parecido, né? Todo mundo tá um pouquinho acima do peso, né? E isso acaba interferindo no sono, dorme mal, não se alimenta bem. Pessoas que não fazem atividade física é mais ou menos comum. Mas eu fiquei muito impressionada que em acompanhamento, né, de, sei lá, 7 meses, porque ninguém emagrece do dia para a noite. Não existe fórmula mágica, gente. É realmente fazer certo, de forma constante, né, disciplinada. E ela tomou gosto pela atividade física. No segundo mês de retorno, ela já estava malhando de segunda a sábado, final de semana sempre ativa, se alimentando bem, porcionando alimentação, pesando, e conseguiu hoje, depois de 7 meses de acompanhamento, chegar num percentual de que ela não esperava, de 22% de gordura. Caramba! Reduziu muito Ela peso. reduziu 11? Em quanto tempo foi isso, hein? Em 7 meses. 7 meses? 7 meses. Gente, então é possível. É possível. Eu já estava assim, poxa, mas será que é possível chegar num ponto bacana? É possível. Com uma suplementação, né, baseada em vitaminas, né, corrigindo carências nutricionais, né, porque tinha carência nutricional ali, ela tinha deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, a gente corrigiu isso aí também. E com uma alimentação, né, estratégia específica para ela. Sempre, né, alternando, porque às vezes, quando a pessoa emagrece, né, ela entra num platô. Sabe aquela pessoa que emagrece muito, ela chega num ponto e não consegue mais sair do lugar? Então, isso também aconteceu com ela. Então, a gente sempre mudava a estratégia nutricional e também o estímulo de atividade física para ela sair desse platô. Então, a gente sempre conseguia, né, descer o peso dela. Mas olha só, uma pessoa com 33 de percentual de gordura no corpo, ela está correndo vários riscos de vida, né? Com certeza. Ela é uma bomba relógio, não sei se eu posso dizer isso, mas é uma bomba relógio que ela pode vir a dar um infarto, por exemplo, né? Apesar de ser uma paciente jovem. Mas mesmo assim, é isso que eu falo. Eu acho que o processo de emagrecimento, a pessoa tem que vir determinada a virar a chave. Você tem que, assim, como a gente fala em equilíbrio, né, que tudo pode, comer uma coisinha no final de semana, a pessoa também, ela tem que ser um pouco radical com ela mesma. Eu acho que a gente tem a mania, na verdade, de pegar muito leve com a gente. Ah, tudo pode, é equilíbrio, né, vamos dar o luxo de uma cervejinha no final de semana, de comer um podrão. Mas a gente sabe que esses hábitos, né, levam a gente para uma má qualidade de vida, né? Uma coisa leva a outra. A gente fica assim, por exemplo, tem aquele pensamento do já que. Já que eu comi um podrão, então eu vou comer uma cervejinha. Já que eu comi uma batatinha frita, eu vou comer uma sobremesa. A gente tem essa mania. Então a gente não pode pegar leve. Não, eu quero isso? Então, peraí, eu vou virar a chave. Isso não mais faz parte da minha rotina. Vamos falar de virar a chave. É hábito nosso, do brasileiro, almoçar e tomar alguma coisa. É hábito. Né? Eu não tenho mais, não. Eu não tenho. Eu acabei tirando isso, porque eu me senti mal. Né? Enfim. Mas me fala do refrigerante. Coloca na dieta lá em algum momento? Alguma. De forma alguma? Alguma? Nossa, tu foi tão incisivo assim, de forma alguma. Tá fora. Tá fora. Tá no banco de reservas. Por quê? O que acontece? Refrigerante tem muito açúcar. Uma latinha de 250 ml, acho que um refrigerante tem muito açúcar. Eu queria ter açúcar aqui para demonstrar a quantidade de açúcar que tem uma latinha de refrigerante. É muito açúcar. Então faz mal. Açúcar é um alimento super inflamatório, que não faz bem para a saúde, muito pelo contrário, né? Então eu nunca vou indicar esse tipo de alimento. Mas é claro, tem pessoas que têm o hábito, né, de tomar refrigerante no dia a dia. O que eu vou fazer, né? Cortar de uma vez, a pessoa não consegue. Então, vou indicar, vamos reduzir, né, de forma gradativa. Hoje em dia, a indústria, ela colocou pra gente no mercado as opções zero, né? Zero açúcar, enfim, zero calorias. Não é o ideal, também não é o que eu indico, porque apesar de ser uma bebida isenta de caloria, que pode auxiliar no processo de emagrecimento, né? Já que você vai estar tomando uma coisa que não tem caloria nenhuma, então não vai, né, aumentar
as calorias do dia, né, tomando o refrigerante, mas mesmo assim é um alimento rico em aditivos químicos, ricos em corantes, que te inflamam como um todo. Então, não faz bem para a saúde também. Mas pensando no contexto de uma pessoa que bebe muito refrigerante, trocar pelo zero seria uma opção a princípio. Para depois também, né, ir retirando Mas também. o zero é saudável? Então, essa continua questão. Sendo refrigerante? Continua sendo refrigerante por conta de muito aditivo químico. Só não tem o açúcar e a caloria. Então, nessa troca... Mas tem os aditivos químicos. Mas tem os aditivos químicos. Então, trocar, por exemplo, se é uma pessoa que ama refrigerante e não consigo tirar da rotina, substitui pelo zero. Mas tenta retirar também aos poucos. Isso é importante, Substituições por refrigerante, pessoas que gostam muito, a minha indicação é: tomem água com gás, eu acho que ajuda, né? Colocar um limão espremido dentro. Mas uma aguinha com gás, como é que é aquela? Estão vendendo uma aí que não é água com gás necessariamente, mas ela tem um saborzinho, parece que está adocicada. Sempre olhem ali. Faz bem? Assim, tem que olhar o que tem ali dentro, né? Então, assim, quando você for comprar um desses sucos, né, de limão ou água com gás, saborizadas, né, virem a tabela, virem, né, o produto e olhem a tabela nutricional. Ver a lista de ingredientes. O que tem ali dentro? O que eu estou consumindo? Lembrando que o primeiro ingrediente, né, é sempre o que mais tem no produto. E uma água com gás, né, deveria ter só água mineral ali dentro, né, adicionado, né, dos gases. Mas, assim, açúcar de forma alguma, né, aí tem que ver se tem algum aditivo químico, né, que proporciona sabor, né, o sabor idêntico, aroma idêntico, né, ao de limão, tem que ver o que tem ali dentro. Pois tem muito aromatizante. E seguramente se está docinho, vai ter alguma coisa doce, né? E sobre o açúcar, teve uma pessoa da nutrição natural que ela me disse o seguinte: por que o açúcar é danoso? É danoso porque é um alimento mutante. Aí depois eu fui entender isso. Ele falou: você já viu um pé de açúcar? Não existe. Claro que eu disse que não, nunca vi um pé de açúcar. Pois é por isso. Então o seu corpo não está preparado para ter açúcar. Por isso que isso te inflama. Ele me explicou isso. Exatamente. O ruim do açúcar é aquele açúcar de adição, que a gente adiciona na alimentação. É claro que tem açúcar, né, em alimentos, por exemplo, a fruta tem a frutose, que é um tipo de açúcar. Isso não faz mal. Tem que consumir fruta, né? Não fiquem com medo de fruta. É claro que no excesso, né, tudo faz mal. Mas assim, esse açúcar de adição, por exemplo, o açúcar do cafezinho que a gente adiciona, vai fazer uma receita de bolo, adiciona algum tipo de adoçante, açúcar, enfim, isso faz mal. É isso aí que faz mal, então. Gente, a gente sabe que açúcar Principalmente os alimentos industrializados, que são ricos em açúcar. A grande questão é essa. A grande questão é... Inclusive tem um governo aí, eu vou lembrar do que eu ia falar antes, mas tem um governo aí que ele está incentivando a sua população, acho que é o governo da Itália. Não sei se está valendo ainda, mas há algum tempo atrás ele incentivou a sua população a comer melhor, a evitar um pouco aquelas comidas assim, prontas, né, porque a população estava engordando muito. Nos Estados Unidos isso é mais comum, né? Lá você vende muito industrializado. Esse é o problema. Né? E isso é um grande problema, Se a gente for pegar número, de repente a gente vai ver lá que a população infarta muito, né? Aquela situação terrível. O grande problema do excesso de peso hoje, Oséias, é o alto consumo de industrializados da população e o consumo de açúcar. Então, para nós aqui, a Ana Carolina diria o quê? Olha, gente, vamos fazer uma comidinha bacana, vamos cuidar, porque você vai chegar lá nos 90 e vai chegar bem. Começar pelo básico, Oséias. Eu falo que as pessoas, elas não fazem o mínimo. O mínimo de quê? Um mínimo de consumo de água, um mínimo de atividade física por semana. Comece do começo. Começa pelo básico. Um mínimo de consumo de frutas, porque tem, né, um mínimo de consumo de frutas. Um mínimo de consumo de vegetais, né? Então, faça o mínimo bem feito. E evite, a todo custo, industrializados, né? Evite também a adição de açúcar. Fazendo isso, você vai estar tendo saúde, contribuindo para uma qualidade de vida, maior longevidade também, né? Vai ter saúde, de forma geral. Vamos voltar a falar de um industrializado chamado salsicha. Gente, eu vou lembrando das coisas. A salsicha, teve uma colega sua de profissão que ela explicou o seguinte. Ela perguntou, na verdade, você dá cigarro para o seu filho? Aí o entrevistador respondeu, claro que não. Tá, mas você não dá cigarro, mas você dá salsicha. Que é o mesmo. Por causa das concentrações ali, né? E de acordo com o que prevê a OMS. Então, a salsicha é tão danosa que ela se compara ao tabaco.
Exatamente. Um negócio muito doido, viu, gente? É muito doido isso. Com certeza. Então, assim, exatamente. Então, a gente tem da alimentação. Eu acho que o pior, igual eu falei, da alimentação, né, da população em geral, é o alto consumo de industrializados. Então, Com certeza. evite os É industrializados. claro que existem bons industrializados, né? Não vamos, né, falar mal de todos. Alimentos industrializados que eu prescrevo em consulta, que eu acho que pode fazer parte de uma rotina saudável, né? É o leite, por exemplo, uma geleia, né, não tem problema consumir, o pão integral, né? São industrializados que dá para inserir, não é tão danoso, né? Quanto esses industrializados, não é piores, como a salsicha, né? Uma pizza congelada também tem muito aditivo químico, né? Esses congelados, esses industrializados fazem muito mal. Mas, por exemplo, o iogurte é super saudável, uma barra de proteína é industrializado, apesar de algumas, né, terem aditivos químicos, fazem parte também de uma pessoa que ela tem um dia muito corrido, né? Acho que dá para usar uma vez ou outra na alimentação. Então, acho que, né, dá para recorrer a esses bons industrializados. Muito bem, gente. A nossa entrevista, o nosso podcast está acabando. Meu Deus do céu, como passa rápido. Não Uma é? hora aqui passa rapidinho. Mas eu quero fechar esse podcast perguntando como é que é hoje a sua percepção sobre a busca pelo profissional da nutrição. Hoje, pelo que a Ana Carolina vê, percebe, a busca é maior? Ela está aumentando? Ela deveria aumentar ainda mais? Como é que tu vê esse A cenário? busca é maior, e hoje em dia percebo que as pessoas não sabem se alimentar, É mesmo? não É sabem. a primeira percepção sua lá no consultório, Elas gente. não têm direcionamento do que comer, do que come, do que é ruim, do que faz mal. Não sabem. As pessoas, elas estão mais ansiosas, elas estão precisando de olhar integrado. E é isso que eu busco fazer em consulta. Eu não olho só alimentação, eu faço esse olhar mais integrado. Como é que está a sua atividade física? Está se cuidando? Seu sono, ansiedade? Tudo isso precisa estar ajustado. Além das carências nutricionais, né? Que isso impacta também na qualidade de vida, né? A pessoa que ela tem baixo ferro, por exemplo, baixa vitamina B12, ela vai ter mais cansaço, mais indisposição, né? E não sabe de onde é que está vindo essa falta de energia. Então, a gente precisa também adequar isso daí. Então, é importante, sim, passar por uma consulta nutricional. Às vezes, a pessoa acha que come bem, né? Mas não emagrece. Mas por quê? Porque a quantidade está errada. Então, a gente faz um plano alimentar personalizado, de acordo com as suas necessidades nutricionais, de acordo com a sua rotina, porque eu sempre falo isso, é a dieta que se ajusta à sua vida e não o contrário. Eu não tenho que fazer uma dieta para caber na sua vida. Eu tenho que fazer uma dieta que, enfim, Ela siga, ela tem né? que caber Ela na tem sua que ter rotina, ali. é para você. Por isso que a dieta que eu faço para amiga não funciona para outra, né? Porque é de acordo com as suas Tem necessidades. gente que faz um copia Copia e e cola. cola e tchau. Ó, tem uma E- dieta da amiga, eu vou seguir essa dieta. Mas sabe o que acontece? Isso não pode, não né? pode. E a pessoa não consegue seguir. Até porque né, foi feita para ela, de acordo com as necessidades nutricionais dela. Exames clínicos, Exata- percepções. exatamente. A pessoa vai seguir até um ponto, depois não consegue mais seguir, porque já não foi feita para ela. Então tem disso também. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso, eu já copiei e colei. Já copiou, Né? colou? Já. Teve resultado, Zé? Não, tive não. Verdade. Você está falando aí, passou um filme aqui Por na minha exemplo, cabeça, dos erros que eu cometi. Eu estou pegando isso Se a para melhorar. pessoa tem um metabolismo maior, mais acelerado, ela vai poder comer mais. Então, talvez para você não seja ideal. Talvez uma dieta que eu fiz para uma pessoa emagrecer, você engorde. Então, tem isso também. Olha aí, ó. Olha o risco que a gente está correndo, tá vendo? Olha, eu quero agradecer a Ana Carolina. Gostei muito de te conhecer. Hoje a Ana Carolina me atende, inclusive. Né? Inclusive, ela disse o seguinte, ó, água, você tem que tomar 3,5 litros de água. É isso aí. Tá batendo a meta de água por dia? Batendo a meta. Olha que orgulho, gente. Tá orgulhosa? Demais. Batendo a meta. Mas isso é uma questão de saúde. Eu estou encarando assim. Uma questão de saúde. É isso. A gente precisa... Talvez seja esse o nosso tema, vou dizer para a nossa produção aí. Comer bem para viver mais. É isso aí. Talvez seja esse o nosso tema aqui. Comer bem para viver A mais. saúde começa pela alimentação. Exatamente. Ana Carolina, 2 pontos. Comer bem para viver mais. Esse é um tema muito bacana e sugestivo para os tempos atuais. Olha, muita isso aí. sorte, muitas Amém. bênçãos lá Amém. no consultório. Tomara que tudo dê certo. Você está indo para Vitória agora, né? Exatamente. Hoje ainda. Está indo atender lá em Estou Vitória. indo atendo hoje, atendo amanhã lá em Vitória. Qual é o seu Instagram? Como é que tá lá o seu Instagram? É @AnaCarolinaCNutri. Como é que é? Repete.
Ana Carolina C, mudo mesmo, Nutri. Muito bem, você dá várias informações lá também, né? Dá. Procuro sempre dar dicas, né? Sempre deixar vocês antenados. Então vai lá pro Instagram dela para ter algumas dicas, tá bom, gente? Nós conversamos com essa pessoa bacana que está aparecendo aí na sua tela. Eu quero dizer que essa ideia do podcast é uma ideia que revoluciona o jornalismo, porque podcast também tem que ter credibilidade. E é isso que a TV Sim está dispondo para vocês aí em casa. Toda segunda-feira eu vou estar aqui conversando com alguém, Linhares, Soretama, Rio, Bananal, a nossa região principalmente, e de todo o estado do Espírito Santo. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Zé. Isso é um imenso E a prazer. gente vai voltar na próxima segunda-feira. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.